Bom, agora que a gente já sabe obter um sistema fundamental de soluções para uma equação linear homogênea a coeficientes constantes, já temos algumas aplicações, tá? Sempre é motivador, né? A gente vê que já pode aplicar em alguma situação real. Então, é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Já vê aplicações dessas equações lineares que a gente estudou, que são homogêneas e a coeficientes constantes. Então, vamos lá. Muito bem. Aqui nós temos um sistema massa-mola, que eu desenhei aqui. São basicamente duas aplicações, dois sistemas diferentes que a gente vai ver. Um sistema é esse sistema massa-mola, que eu já vou explicar melhor, e o outro vai ser circuito elétrico RLC. Bom, então, o sistema massa-mola é assim, né? Eu tenho aqui uma mola pendurada no teto, tem um comprimento natural dela, que é esse L minúsculo, comprimento original, natural da mola. Na extremidade dessa mola, eu coloco um objeto de massa M, e aí sim passa a existir o sistema massa-mola, né? Porque antes era só a mola, né? Então agora eu coloquei um objeto, o que vai acontecer, né? Vai acabar se configurando uma situação de equilíbrio desse sistema massa-mola. Então, isso aqui vai ficar em equilíbrio, a massa e a mola juntas, em algum momento aqui, em alguma posição, que depois eu vou colocar um eixo X para medir. Então, tem essa posição, o que vai acontecer? Ele vai esticar, né? Vai ficar mais esticada do que no começo, mas isso aqui é equilíbrio. Só que é o equilíbrio do sistema massa-mola. A gente tem uma condição de equilíbrio aqui, porque a gente tem duas forças atuando nesse objeto. Uma força é a força feita pela mola, que é sempre no sentido de restaurar a posição original, ou seja, nesse caso seria para cima, né? E a força da gravidade, mas ambas estão em equilíbrio aqui e eu posso escrever, então, a igualdade entre os módulos dessas duas forças. Bom, a força da gravidade, vocês todos já sabem que é M vezes G, e a força feita da mola também, você já sabe, a força feita pela mola, se a gente considerar que ela é uma mola cuja força é proporcional à deformação dela, então, nessa situação aqui, existe uma força que é dada por K, que é a constante elástica da mola, vezes essa distância aqui, L, que é a deformação que a mola está sofrendo devido ao fato de eu ter colocado ali um objeto na extremidade dela, certo? Então, mg e k vezes L são iguais nessa situação, e essa situação, então, é uma situação de equilíbrio. Força resultante aqui é zero, né? Muito bem. Então, isso aqui é uma condição que a gente estou colocando aqui, porque a gente vai usar daqui a pouquinho mais. Ok, agora é o seguinte, tá? Isso aqui está em equilíbrio. Se eu quero estudar alguma coisa, alguma vibração desse sistema, bom, eu tenho, ou eu coloco uma força externa a atuar, que está aqui, força externa, ou então eu tiro da posição de equilíbrio. Eu posso pegar e dar aqui um deslocamento inicial, ou dar uma velocidade inicial, ou dar os dois, né? Deslocamento e uma velocidade inicial, enfim, eu tiro da posição de equilíbrio e aí também eu tenho condições de analisar depois o que vai acontecer com o meu sistema massa-mola. Onde é que vai estar... Na verdade, o que a gente quer saber é qual vai ser a posição, né, desse M em algum instante posterior. Então, essa aqui é a condição, é uma situação que eu chamo de situação inicial, que onde eu estou aqui, no meu desenho, eu estou colocando que houve algum deslocamento inicial, então eu puxei ele mais para baixo ainda. Eu coloquei um eixo X para medir esses deslocamentos e resolvi botar o zero do eixo justamente na mesma posição do equilíbrio do sistema massa-mola. Ou seja, todo X que eu medi aqui vai ser em relação é sempre em relação ao zero, né? Mas o zero, aqui no caso, eu estou escolhendo
que vai ser na posição de equilíbrio. Então, é em relação à posição de equilíbrio desse sistema massa-mola aqui, tá? Ou seja, mais especificamente do objeto, né, na sua extremidade. Então, isso aqui vai ser o x medido. Sempre que o x estiver abaixo desse zero, vai ser um x positivo. E sempre que o x estiver acima desse zero, vai ser um x negativo. Vocês imaginam que se eu puxar isso aqui e soltar, né, vai acabar oscilando aqui. Aí a gente vai ver se vai parar, se não vai parar, como é que vai ser. Isso nós vamos ver agora em seguidinha. Mas vai ter e vai ocupar posições positivas e também, possivelmente, posições negativas, quando isso aqui estiver subindo acima desse zero. Muito bem. Então, essa é a situação. E agora eu vou escrever uma equação diferencial usando simplesmente a segunda lei de Newton, que vou colocar aqui, vou admitir que haja também uma força externa, para escrever a maneira mais geral possível, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu vou colocar o objeto em movimento a partir... Vou supor que exista, ou seja, vou dar um espaço para existir uma força externa e estou querendo colocar aqui o que eu chamei antes de, eu não falei nesse termo, a perturbação inicial, ou seja, deslocamento inicial ou velocidade inicial foi o que eu falei antes. Muito bem, então vamos lá, como é que vai ficar o meu sistema? Minha equação diferencial, massa vezes aceleração, está aqui, m de 2x de t2, e aqui do lado as diversas forças que estão atuando aí, cada uma com o seu sinal, tá? Vamos ver como é que é. A força externa, deixa aí, tá genérico. A força exercida pela mola é menos K vezes X, por que menos, né? Porque é sempre contrária à deformação. Se a minha mola estiver deformada para baixo, a força feita pela mola vai ser para cima. E se eu tivesse comprimido aqui, se eu tivesse passado para um deslocamento, então, para cima seria um deslocamento negativo, a força queria fazer voltar sempre para a posição de equilíbrio. Daí a força vai ser negativa. Ou seja, é sempre sinal contrário ao x. E no caso aqui, eu tenho que somar não só o x, que eu tenho aqui com relação a esse zero, mas também o L, que também já foi uma deformação. Então, por isso que aqui eu tenho menos K vezes x mais L. Aqui está a força-peso. E eu vou também admitir que possa existir uma força de resistência do meio. Ou seja, em geral, a gente considera a resistência do meio como algo proporcional à velocidade, mas sempre em sentido contrário à velocidade, tá? Então, se a velocidade é para um lado, a resistência é para o lado oposto, certo? E por isso tem aqui esse menos c, onde c é considerado uma constante positiva, multiplicando a velocidade. Então, é um amortecimento proporcional em sentido contrário ao da velocidade. O amortecimento sempre se opõe ao movimento, e o movimento é o sentido da velocidade, tá? Muito bem. Então, está aqui a equação agora. M de 2x d2, que já estava aqui. Esse C dx dt, que estava aqui com o sinal de menos, passei para o outro lado com o sinal de mais agora, né? Passei para cá. O menos kx, eu vou passar o menos kx para lá, vai ficar positivo. E o menos kl eu vou deixar do lado de cá. Por quê, hein? Eu estou chegando na equação linear, né? Então, um termo com x, um termo com a derivada de primeira ordem, um termo com a derivada de segunda ordem, e o resto fica aqui, os termos independentes, e que não tem nem x nem as derivadas, que é a nossa variável dependente agora, fica só a função do t aqui, e aqui mais os outros termos que eu tinha ali, tá? Então, só que agora, esses dois vão cancelar, porque, ó, vamos subir aqui. O K vezes L era igual a M vezes G, tá? Então, aqui, um menos o outro dá zero. Então, vai ficar do lado direito só força externa. Então, a equação ficou assim, ficou M de 2x-T2 mais C dx-dt mais Kx igual a força externa. E só, tá? Às vezes o pessoal pensa, tá faltando aqui gravidade. Não, não tá faltando. Ela tá incluída ali, ela só cancelou, tá? Bom, e temos ainda condições iniciais, que vai ser o quê? O x no instante zero e a derivada do x no instante zero. A derivada do x é a velocidade, ou seja, isso aqui é
o x0 é o deslocamento inicial e a velocidade inicial é isso aqui, tá? Derivada no tempo zero é a velocidade inicial. Então, tá. Então, é esse problema que eu vou resolver agora. Vamos ver depois as diversas situações que ele pode originar, tá? Agora, a minha equação tem força externa do lado direito. Se a força externa do lado direito não for zero, vai ser uma equação diferencial linear não homogênea, que a gente ainda não sabe resolver. Nós só vamos poder resolver neste vídeo aquelas que têm força externa igual a zero. Quando a força externa é igual a zero, a gente chama de vibrações livres, tá? Então, livre é quando não tem força externa e contrário é forçadas. As forçadas a gente vai ver depois que estudarmos as equações lineares não homogêneas, tá? Aqui, por enquanto, só as livres. Agora, aqui tem outro termo que eu quero apresentar para vocês. A força de amortecimento, se ela for nula, se a gente não considerar o amortecimento, ou seja, se o C for igual a zero, a gente chama o óbvio, né? Daí as vibrações vão ser não amortecidas, né? E, se caso contrário, elas são amortecidas, tá? Isso é tranquilo, porque vai ter ou não vai ter o termo esse daí. Bom, então a equação ficou assim. Meu F externo é zero durante todo este vídeo aqui, tá? E aqui que eu vou ver que diversas coisas eu posso ter. Bom, eu não posso deixar de ter a massa, né? Senão eu não tenho mais meu sistema massa-mola. E também não posso deixar de ter o K. O que eu posso fazer é ter ou não ter esse C. Vamos ver agora, tá? Muito bem. Mas, de qualquer maneira, é uma equação linear, homogênea agora, e há coeficientes constantes, ou seja, daquelas que a gente resolveu no vídeo anterior, que admite soluções do tipo E na RT, que a gente chega na equação característica e que pode ter 3Ks, etc, etc, tá? Muito bem, então vamos lá. Diversos tipos. Primeiro tipo, vibrações livres não amortecidas. Então, isso significa essa equação sem o termo C. O C é igual a zero. Essas constantes aqui todas são positivas. Isso é uma coisa também que eu vou levar em consideração daqui a pouquinho. O K é positivo, né? O C é positivo, o E é positivo. Os sinais já foram colocados lá na hora de montar. Agora, isso aqui são as constantes positivas. Muito bem. Então, se eu tiver essa equação aqui, o x substituído por nRT me dá essa equação característica, que tem duas raízes. Uma é raiz de K sobre M I e a outra é raiz de K sobre M menos raiz de K sobre I, tá? Então, a gente chama o raiz de K sobre M, a gente chama de ômega zero, ou seja, o ômega zero ao quadrado é o K sobre M, tá? E aí estão as duas raízes que são complexas com parte imaginária diferente de zero, mas aqui a parte real também vai ser zero, tá? E se vocês lembrarem do outro vídeo, o anterior, quando a parte real é zero, as soluções são periódicas, tá? Muito bem, então, aqui está a solução, que você já sabe que pode passar para esse outro formato, e isso aqui a gente chama de movimento harmônico simples, que a gente já estudou com bastante detalhe lá no vídeo, na videoaula 01, tá? É um movimento periódico, isso aqui é amplitude, o movimento vai de menos A até mais A, o ângulo de fase, ou simplesmente a fase. O que significa? Nós já vimos lá no vídeo, mas vou repetir. Se eu fizer um gráfico de x versus ômega zero t, é o gráfico de A cosseno de ômega zero t deslocado por esse delta. Mas se eu fizer um gráfico com t no eixo horizontal, a gente primeiro coloca em evidência esse ômega zero, para ficar a substituição do t, e por isso que aqui o deslocamento é delta sobre ômega zero. Isso também foi visto com todos os detalhes na videoaula 1, tá? Vocês podem olhar lá, tá? Bom, o período também aqui, como eu tenho ômega zero, o período vai ser 2π dividido por ômega zero, que é o que está aqui, e o ômega zero é a raiz de K sobre M, então aqui fica M sobre K, porque o ômega zero está no denominador. Essa última igualdade aqui, como é que eu fiz? Isso aqui eu fiz pelo seguinte, de novo, volta lá. Ó, eu tinha aquela condição no equilíbrio K vezes L igual a M vezes G, certo? Então, se a gente coloca isso aqui, K vezes L é igual a M vezes G, decorre daqui que M dividido por K, passou K aqui para baixo, é igual
ao L dividido por G. É isso que eu usei aqui, tá? É isso que eu fiz aqui para passar de um ponto. Muito bem. Exemplos, com números agora, tá? Aqui eu vou supor que a resistência do meio seja desprezível e vou supor um objeto de massa 4,5 kg, que quando ele é colocado na extremidade da mola vertical, ela, que é na outra extremidade a mola é presa, né? Ela estica por 5 centímetros. Aqui tá aqui o L grande, então, que é 5 centímetros, mas a gente passa para metro, porque a gente vai usar as unidades do Sistema Internacional de Medidas, que tem isso aqui em metros, até porque está sugerido no próprio enunciado que o G é para usar 10 metros segundo ao quadrado. Então, todos os comprimentos têm que ser metros, tá? Então, aqui, o L já passei para metro aqui. Então, tá aqui a massa, aqui tá o L, vou continuar lendo aqui. Se deslocarmos o objeto mais 5 centímetros para baixo, isso aí é uma condição inicial, e depois colocarmos o objeto em movimento, com uma velocidade inicial apontando para cima de 30 centímetros por segundo, determine a posição do objeto em qualquer instante posterior. Então, eu estou dando aqui as condições iniciais, estou dizendo que no instante inicial eu puxei mais 5 centímetros para baixo e dei uma velocidade inicial apontando para cima, tá? Isso é o que está escrito aqui, ó. O deslocamento inicial, tudo que é para baixo é negativo, é positivo, lembram? Tá? Porque o eixo aqui ele está descendo, né? Então o sentido positivo é para baixo. Então por isso aqui o x0 é positivo, mas a velocidade inicial que aponta para cima, então esta é negativa que está aqui. Essas são as condições iniciais que eu passei de novo para metro, aqui onde eu tinha centímetro, tá? Então é isso aqui que eu mostrei, é isso que está aqui. Tá? Bom, determinar o período de amplitude, isso a gente tem que resolver o problema para depois ver. Tá bom, então a gente escreveu a equação. A equação, eu já tinha o M, o C era fazer igual a zero, mas eu não tinha o K. De onde é que eu tirei o K? Dessa conta aqui, ó. Isso aqui que me deu o K. Como é que eu fiz? Eu fiz isso aqui, a condição de equilíbrio era mg igual a K vezes L, eu tinha o M, o G, o L, e aí eu deduzi quanto é que era o K, e o K veio parar aqui, tá? Muito bem, então a nossa equação mesmo é esta aqui, e aqui estão as duas condições iniciais que eu já comentei. Bom, agora é só resolver isso aqui, a equação vocês agora já sabem resolver, e também usar as condições iniciais para dar o valor de C1 e C2, que já está aqui. Então, aqui já é a solução do problema de valor inicial que vocês têm aqui, tá? Aqui eu botei a unidade do T, é segundos, a unidade do X é metros. E se eu quiser passar para centímetros, como foram os dados do problema, é simples, né? Passar de metro para centímetro é só multiplicar por 100, né? 1 metro é 100 centímetros. Então, aí cai fora esses 10 a menos 2, né? Porque eu multiplico por 100, fica só 5, e aqui também. E aí, então, aqui sim, o X é em centímetros. Muito bem. Aí, depois que a gente fez isso, a gente usa todas aquelas contas para chegar na amplitude e tal, e na fase, né? Então, reescreve desse jeito aqui, amplitude, fase, período, tá? E depois aqui eu fiz o gráfico, aqui está um período, o período pode ser daqui até ali, bom, onde vocês quiserem, anotar, observar onde é que tem a mesma situação, quer dizer, a mesma posição e também a mesma velocidade, né? Então, isso aqui, esse ponto, por exemplo, tem que ir até aqui, né? Porque aqui a velocidade seria positiva, aqui eu estou olhando negativa e aqui negativo também. Bom, aqui eu peço para vocês localizarem o A, eu acho que vocês conseguem fazer sozinhos, né? O gráfico vai de menos A até mais A. E localizar o delta também, aqui onde é que está o delta, o que significa o delta. Verifiquem isso comparando com o que seria o gráfico se não houvesse esse deslocamento de fase, por exemplo, tá? E depois verifique as condições iniciais e interprete o movimento. Interpretar o movimento é tipo assim, a condição inicial você já sabe, vocês olham aqui no zero e veem, né, a posição se está fechando com aquilo que foi dado, e a velocidade também, pelo menos o sinal dá para ver daqui. Mas interpretar por exemplo, sempre que eu tiver com x positivo acima do eixo, significa que eu estou abaixo do zero. Sempre que eu tiver x negativo, significa que eu estou acima do zero. Sempre que eu tiver velocidade negativa, significa que eu estou descendo. Velocidade positiva significa que eu estou subindo. E assim por diante, tá? Isso tudo vocês podem analisar do gráfico aqui. Façam com calma tudo. Outro exemplo, de novo... aqui esse aqui é um exemplo genérico, tá bem interessante esse exemplo. É genérico, tá? Não tem amortecimento, oscilações livres não amortecidas, ou seja, de novo,
movimento harmônico e simples, e eu peço para mostrar que, resolvendo esse problema de valor inicial, vocês vão encontrar um x em qualquer instante de tempo t e vocês também podem ter a velocidade, é só derivar o x, né? Eu peço para mostrar que a soma da energia potencial, que está aqui, com a energia cinética, que está aqui, se conserva, ou seja, é sempre igual ao valor inicial desta soma. Isso aqui é cinética inicial, mais cinética inicial e potencial inicial, que estão somados aqui. Bom, o que a gente faz? Uma maneira de fazer é, a partir do x de t que vocês têm aqui, colocar o C1 e o C2, né, que já calcularam, colocar ali, e sair calculando o quadrado do x, que é o quadrado dessa soma, derivar para calcular o v, e depois calcular o quadrado do v, colocar aqui dentro, e somar os dois, e ver que tem que sobrar só essa soma aqui, que é o valor inicial da energia cinética somada com a energia potencial, tá? Ou seja, eu estou mostrando que a energia mecânica se conserva quando não tem, a gente só tem aqui forças conservativas, né? Não tem a força dissipativa, que seria o amortecimento, que a gente não está considerando aqui. Bom, mas uma outra maneira de fazer é reescrever essa solução nesse formato aqui, tá? Então, esse aqui é a primeira maneira que eu já falei antes, e essa aqui seria uma outra maneira, que é o que eu faço aqui. Vocês podem fazer a outra e comparar o tipo de trabalho que dá. Então, aqui, por exemplo, se vocês deixarem já nessa forma aqui, de A cosseno já com amplitude, e elevar ao quadrado, é bem simplesinho, ó. O quadrado do x é isto, vezes o meio de k. O quadrado da derivada do x é isso que está aqui, vezes o meio de m. E somando as duas, está aqui, vocês conseguem reescrever, simplificar o que der para simplificar. Onde tiver ômega zero ao quadrado, tem que botar k sobre m. Onde aparecer cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E de modo que, no final, acaba dando exatamente a expressão aquela que eu tinha posto ali antes, tá? Que é a soma da energia cinética inicial com a energia potencial inicial, que significa energia mecânica inicial. Ou seja, energia mecânica em qualquer instante de tempo t é sempre igual à energia mecânica inicial. O x varia, o v varia, a energia cinética varia, a energia potencial também varia, mas a soma se mantém a mesma. Quando um diminui, a outra aumenta. Vocês já sabem isso da física e agora vocês estão vendo isso mostrado a partir de uma equação diferencial. Então, isso é aí que está a importância, né, de estudar equações diferenciais, ter os resultados da física agora aqui deduzidos direitinho. Bom, o outro tipo de amortecimento de vibração são as livres amortecidas. Então, agora eu vou deixar que exista esse termo aqui, que antes não tinha, tá? Agora estou acrescentando esse termo aqui. O que vai acontecer? Vai aparecer esse termo aqui a mais nas equações características, né? E aí, aqui está o cálculo das raízes. Essas raízes, dependendo das relações entre C, K e M, poderão dar raízes complexas ou não. Tá? Complexas que eu digo é com parte imaginária diferente de zero, ou não. Vamos analisar cada caso. Bom, aqui eu só reescrevi, depois vocês vejam aqui, a álgebra está toda bem detalhadinha, e eu reescrevi dessa forma. Então, vocês têm aqui que quando esta fração é menor do que 1, que daí dá raízes reais. Quando essa fração for maior do que 1, vai dar raízes imaginárias com parte imaginária, raiz complexa com parte imaginária diferente de zero. E também vocês poderão ter o caso de raízes iguais, tá? Quando essa fração for igual a 1, vocês vão ter raízes iguais. Então, tem os três casos, e aí vamos ver agora, tá? Bom, vamos começar com 4km sobre C2 menor do que 1. Então, é a mesma coisa que escrever C2 maior que 4km. Quando a gente tem uma diferença que é positiva, eu passei para lá, deu maior que zero. Quando é positiva, a gente diz que é igual a uma quantidade ao quadrado. É mais fácil trabalhar com isso assim do que carregar tudo isso, tá? Então, isso aqui passa a ser agora um alfa ao quadrado, porque é uma quantidade certamente positiva na nossa hipótese aqui, tá? E com isso, e não esqueçam também que a raiz quadrada de alguma coisa ao quadrado
é o módulo dessa coisa que está sendo elevado ao quadrado ali, tá? Então, por isso eu botei um módulo aqui, não é simplesmente alfa sobre c. O alfa sobre c poderia até ser negativo, o alfa, mas o quadrado aqui é positivo, por isso que na raiz quadrada é o módulo que vai, né? Ok? Bom, então, eu tenho essas duas raízes. Agora o negócio é olhar o sinal dessas raízes. A primeira, óbvio que é negativa, né? Porque é menos e menos, tá? A segunda, a gente tem que pensar um pouco mais. O que é o alfa? De onde veio o alfa? O alfa ao quadrado é o c ao quadrado menos 4km. Então, tá aqui, eu repeti aqui, alfa ao quadrado é c ao quadrado menos 4km. Então, o alfa ao quadrado é menor que o c ao quadrado, porque é o c ao quadrado descontado ainda uma quantidade positiva. Então, alfa ao quadrado é menor que o c ao quadrado. Se isso é verdade, então essa fração, esse módulo aqui de alfa sobre c, é menor do que 1. Se é menor do que 1, o resultado, com esse menos 1 que está aqui na frente, vai dar negativo. Conclusão, eu tenho duas raízes reais e negativas. Esse é um movimento super amortecido, tá? A gente vai ver depois exemplos com números e gráficos. Agora aqui, se for igual a 1, eu vou ter duas raízes iguais, vocês já sabem do vídeo anterior, que uma solução vai ser E na R1, que está aqui, vezes T, e a outra tem que multiplicar um T aqui na frente, que é aquele X que a gente deduziu lá, aqui vai ser T, que é a nossa variável independente. E vai ser, então, criticamente amortecido. E se 4K sobre M sobre C ao quadrado for maior do que 1, ou seja, C2 é menor que 4km, ou ainda C2 menos 4km negativo. Então, aqui eu vou representar por menos um beta ao quadrado, porque daí sim, o beta ao quadrado é sempre positivo, menos na frente, vai dar um resultado sempre negativo. As raízes estão aqui. E vocês têm... vocês têm aqui x de t igual a, então, menos c sobre 2m é a parte real, né? E aqui eu estou vendo que tem uma que é beta sobre 2m, né? Porque esse c vai cortar com esse c, e aqui então fica 2m. Na verdade, aqui é 2m, tá? Vou corrigir aqui. É 2m, ok? Bom, então, tá aqui, cosseno beta sobre 2m menos delta é o nosso movimento subamortecido. Vamos ver agora. Ah, antes de ver os números, eu achei interessante colocar aqui que o que importa para separar um tipo do outro é esse parâmetro aqui. É sempre o C2 sobre 4km, ou km sobre 4C2, dá no mesmo, tá? Um é o inverso do outro, que a gente compara com o número 1. Isso acontece em qualquer sistema que a gente esteja analisando. Existirá sempre um parâmetro adimensional que decide o tipo de comportamento, tá? Não precisa ser aqui sistema massa-mola, vários outros sistemas realísticos, sempre se descobre um parâmetro adimensional que decide isso. E aí o pessoal, uma maneira de dizer é que tem que ser adimensional, porque meus comportamentos não podem depender da régua que eu estou utilizando. É mais ou menos isso, tá? Não pode ter dimensão. E se vocês fizerem o cálculo, a conta da dimensão, tá? De c ao quadrado e dividido pela dimensão do km, o 4 não tem unidade, vocês vão ver que vai ser adimensional mesmo, ok? Bom, muito bem. Então, agora, eu vou olhar um exemplos com números, né? Porque, por enquanto, aqui a gente só viu as situações com letrinha, né? Então, aqui, ó. M igual a 8, C igual a 1, K igual a 8, força externa 0, deslocamento inicial 2, velocidade inicial 0. Então, é esse problema que está aqui, tá? Aqui estão as raízes complexas, com parte imaginária diferente de 0. Aqui está a solução, exponencial decrescente, depois seno e cosseno. E depois aqui, x de 0 igual a 2, x ponto de 0 igual a 0, as condições iniciais sendo aplicadas, me dá o valor de C1 e C2 que está aqui. Depois eu passo para aquele formato A cosseno de ômega 0 t menos 1 delta, calculo o delta, calculo o A, de modo que no final fica assim. E como a gente tinha visto antes já, o que vai acontecer? Isso aqui na frente dá essas curvas que limitam aqui. Uma é A vezes E na menos T sobre 16 e a outra é menos A
vezes n menos t sobre 16, e o cosseno aqui dentro, multiplicando isso, acaba dando a solução, que é o que está em vermelho, tá? Então, aí eu deixo para vocês interpretarem também o que está acontecendo. A solução está sendo amortecida, e a gente chama de subamortecido, porque é um amortecido ainda com oscilações, tá? Já não vai acontecer isso nos outros dois casos. Bom, aqui tem um exemplo também, exemplo 4, isso aqui foi exemplo 3. Exemplo 4, eu tenho um sistema com m igual a 4, c igual a 4, k igual a 1, x e 0 igual a 1 meio, e duas velocidades iniciais diferentes. Uma é positiva e outra é negativa. Então, em sentidos opostos, na verdade, são dois problemas de valor inicial que tem aqui. Dependendo da velocidade inicial, abre item A e item B. Então, aqui eu resolvi o problema. A condição inicial do x0 vale para os dois, tanto para o A quanto para o B. Então, até aqui, eu vim com... Ó, essa solução aqui, o x de t aqui, eu só usei a primeira condição inicial, não achei o C2 ainda, porque o C2 falta, agora eu vou calcular usando a segunda condição inicial. E aí, então, aqui vem o item A e o item B, dependendo da velocidade inicial, tá? O item A me dá um C2 igual a 2, e aí a solução do problema valor inicial é essa aqui, fiz o gráfico, tem um máximo em 7/4, deixo para vocês mostrarem que não passa pela posição de equilíbrio, ou seja, não passa pelo zero. Então, qual é a interpretação disso fisicamente, né? O objeto ficou com posição mais positiva, significa que desceu mais, e depois voltou, isso aqui é uma subida, e não passa da posição inicial. Não passa da posição de equilíbrio, quer dizer, tá? Não é inicial. Da posição de equilíbrio. Inicial tá aqui. Não passa da posição de equilíbrio, não passa pelo zero, tá? Bom, mostre que tem um ponto de inflexão, é só calcular aqui, né? A derivada segunda. E esse aqui é o item B, que tem a velocidade inicial agora negativa, vai dar outro valor para C2, e olha o que acontece. Sai do mesmo 0,5, tá? Que era positivo. Agora vai passar pela posição não é inicial, pela posição de equilíbrio, que é o x igual a 0, passa aqui. Então, aqui já é para cima do zero, porque para cima vocês têm os valores negativos do x, lembram do desenho do eixo x? E depois aqui, isso aqui já é uma inversão do movimento. Então, ele sobe acima da posição do x igual a 0 e vai até aqui com x negativo, quer dizer que é subindo, tá? E depois ele tem uma inversão do movimento, passa a descer, mas ele não cruza de novo aquela posição do zero, tá? Então é isso que ele faz. Aqui eu peço para calcular ponto de fricção, equilíbrio, mínimo, são contas para vocês fazerem. Aqui tem outro exemplo. Então, esse aqui é um exemplo que tinha dado duas raízes iguais, né? Que é o criticamente amortecido. O primeiro é duas raízes aqui, ó. O primeiro deu complexo parte imaginária diferente de zero, que é o subamortecido. Aqui é o criticamente amortecido. E agora o terceiro que eu vou dar, que é o exemplo 5, vai ser o superamortecido. Então, aí estão os dados. M igual a 1, C igual a 5, K igual a 4, posição inicial 1, derivada inicial 1. Daí aqui calcula as raízes, duas raízes reais e negativas, e depois usa as condições iniciais, está aqui a solução do problema de valor inicial, e aí vocês fazem o gráfico e está aqui, ó. Não tem chance de passar pelo zero, tá? Então, inicialmente, ele estava no 1, aí depois ele fica mais positivo, quer dizer que ele continuou descendo por conta da velocidade positiva que foi dada para ele, né? Tá aqui, tá? Então, ele continua descendo mais um pouco, vai até aqui o x máximo que a gente calcula aqui, e depois ele começa a voltar, mas ele não passa pela posição do x igual a 0, que é a posição de equilíbrio do sistema massa-mole. Bom, aqui eu peço calcular, aqui eu mostro, até t asterisco ele descerá, é o que eu acabei de explicar, tá? E o cálculo do t asterisco, como a gente faz? Calcular esse máximo é derivada, botei x ponto, a mesma coisa x', a derivada é igual a 0, vocês acham aqui o valor, isso aqui dá logaritmo, essas contas com logaritmo eu já expliquei como é que se faz, e então vocês têm aqui o cálculo feito de modo exato, não tem aproximação, tá? Aqui a gente coloca, deixa n a menos 3t
depois calcula, não, E na 3T, depois calcula o T asterisco, até aqui tudo bem. Essa conta aqui já mostrei como é que é, isso aqui é o logaritmo de 8 quintos dá menos 1/3, o outro dá menos 4, e sobra só então essas frações, e depois a gente trabalha com as frações sem fazer nenhum arredondamento, tá? Então, o arredondamento só faz do cálculo final, para vocês verem que no gráfico fecha o que vocês têm, tá? Mas essas explicações estão já mostradas no vídeo anterior. Bom, aqui vocês têm o objeto passa a subir, não passará pelo vídeo, eu acabei de explicar já. E aqui eu peço para vocês calcularem o x no t. Aliás, quando é que o x. Quando é que o T1. Qual é o tempo T1 para que x igual a zero? Ou seja, se eu fosse ver se tem um tempo T1 onde cruza, o que ia acontecer? É isso que vocês vejam. Vocês iam obter esse resultado que daria um T1 negativo. Então, significa não cruza, tá? Não intercepta o eixo. Não passa pela... A origem é o x igual a zero, tá? Que é o ponto de equilíbrio do sistema massa-mole. Mas, em compensação, passa por ponto de flexão, porque se tivesse que passar pela origem, tinha que vir aqui sem trocar com cavidade, né? Aqui tem que trocar com cavidade, então tem um ponto de flexão que vocês podem calcular. Bom, o outro sistema que é tudo igual, tá? Que a gente diz que tem o mesmo modelo matemático, é o circuito elétrico RLC. O circuito elétrico RLC, a gente também já estudou em vídeos anteriores, quando eu dei equações de primeira ordem. Quando eu tenho os três elementos, a minha equação é de segunda ordem, por isso que a gente não tinha resolvido antes. E aí os termos são esses aqui, né? A tensão aplicada é esse E de T, ou força eletromotriz, né? É igual à soma das quedas de tensão em cada elemento. Esses termos você já tem, isso é lá da eletricidade. Se o L for igual a zero, você tem essa equação que é de primeira ordem. Mas se tiver os três elementos, ou pelo menos o L e o C, vocês são obrigados a passar isso aqui para D2Q dt2 e ficar uma equação de segunda ordem para Q função de T, que é uma equação, se não tiver força eletromotriz aplicada, ou seja, sem tensão aplicada, essa equação vai ser homogênea e, portanto, dá para resolver aqui. E o que vai acontecer vai ser bem análogo ao que já aconteceu no sistema massa-mola. Vocês têm aqui também constante positiva e constante positiva. Então, é bem o mesmo modelo, o mesmo tipo de acontecimento que aconteceu lá, mesma coisa a gente tem aqui. Uma coisa que é bem trivial de ver como é análogo é esse termo, por exemplo, o R e o C estão na mesma posição. Aqui, ó, o R está aqui e lá a gente tinha o C, que era o amortecimento, multiplicando dx dt. Tanto o R quanto o R nos sistemas elétricos e o C nos sistemas do sistema massa-mola, do sistema mecânico, são justamente o que se opõe ao movimento, né? Então, a oposição à passagem de corrente elétrica ou ao movimento. Lá era o movimento e aqui vai ser a passagem de corrente elétrica. É só vocês verem a analogia. E assim tem analogia entre os diversos termos que ocupam as mesmas posições na equação diferencial. Por isso que a gente diz que tem o mesmo modelo matemático. Tem aqui um exemplo 6, onde eu coloco, então, valores aqui para o L, para o R e para o C, e o E de T igual a zero, e que eu resolvo sem maiores problemas, como vocês já viram antes nas equações com relação ao sistema massa-mola. E daí aqui, como o R era zero, então são aquelas soluções que seriam o equivalente daquele movimento harmônico simples, né? Que é o que a gente tem aqui, ó, tem seno e cosseno só, né? A mesma coisa que já tinha lá, quando não tinha amortecimento, tinha só a força da mola e o termo com a massa, né? Então dá seno, cosseno, enfim, é isso que a gente tem aqui, tá? Bom, se for o caso, a gente pode também primeiro determinar o Q de T, que é a solução dessa equação, mas se eu quiser saber a corrente, a gente lembra que a corrente é a derivada da carga, então é só fazer a derivada e a gente tem já a solução também para corrente elétrica. Bom, então, é interessante que já dá para ver que tem bastante aplicação e assim com diversidade, né? Tem diversos tipos de comportamento. É bom vocês fazerem e analisarem direitinho o que cada gráfico daqueles, ou cada comportamento daqueles, significa em termos do movimento lá naquele desenho do massa-mola que eu tinha feito no início dessa videoaula, tá? Então, olhem para lá para entender o que acontece, para não se atrapalhar depois. É bem simples, mas tem que treinar, tá?
Já no próximo vídeo, então, nós vamos ver como é que se resolve as equações que não são homogêneas, com aquele termo independente diferente de zero. Tá? Então, por hoje é isso. Espero que tenham entendido, que continuem motivados e até a próxima videoaula.